Saudações, amigos. Vamos continuar com a leitura do livro O Astro Intruso. Paramos anteriormente na página 80, no segundo parágrafo. Pergunta: sintetizando, a evolução é sempre e será uma questão individual? Ramatiz: exato. Não adianta alguém encarnar em planetas altamente desenvolvidos espiritualmente, achando que isso será o suficiente para transmutá-lo. Nada ou ninguém transmuta alguém se este não desejar. Trata-se de trabalho do fórum íntimo de cada um, estabelecido nos princípios do livre-arbítrio. Se não fosse assim, bastaria que espíritos ignorantes encarnassem em patamares superiores para serem salvos, ou que Deus os transformasse num passe de mágica em espírito de luz. Isso seria possível? Claro, pois para o Criador nada é impossível. Mas se ele assim agisse, estaria confrontando sua própria lei sobre livre-arbítrio, que é um dos condicionantes do mérito. Dessa forma, cabe a cada espírito galgar sua própria posição na sequência evolutiva. Pergunta: quais os problemas que surgem com o advento da nova era? Ramatiz: as culturas diferentes das inúmeras comunidades nos novos continentes e ilhas não terão adaptação recíproca fácil, a exemplo do que ocorreu e ocorre na atual fase do planeta. Os conflitos intracomunitários ou em pequena escala entre comunidades assumirão aspectos mais amplos no futuro, com as guerras entre as nações. Esses fatos serão também alimentados por ondas migratórias de espíritos de outros orbes e que terão novas chances na Terra, bem como aqueles que desembarcarem por ocasião da passagem do astro intruso de volta ao planeta. Muitos voltarão a cometer devaneios, trazendo de volta o ciclo das imperfeições humanas em larga escala. No contexto geral, a Terra será melhor do que antes, com fase inicial de períodos longos de paz e de convivência tolerada. Mas isso não será eterno, mudando bastante nos milênios seguintes. Pergunta: mas sabendo-se que estes espíritos que retornam pelo astro intruso podem repetir seus erros graves, por que permitir que eles retornem à Terra? Ramatiz: para que tenham novas chances, pois nem todos serão reincidentes. É o mesmo que perguntássemos também aos habitantes da Terra: por que reencarnam se continuam sem transmutar suas imperfeições, continuam egoístas e orgulhosos, invejosos e maledicentes? Todos merecem chances iguais, pois Deus é justo e equilibrado em seus atos, não preferindo este ou aquele filho, mas todos. Por isso são dadas novas chances. Pergunta: a paz e a harmonia então serão característicos do terceiro milênio, porém provisórias na nova humanidade, no que se refere aos milênios seguintes? Ramatiz: deve-se entender na pergunta o que é terceiro milênio, nova era e nova humanidade. O terceiro milênio é o que vocês vivem atualmente dentro do calendário cristão. Nova era é o que se inicia após a passagem do astro intruso. E nova humanidade, o conjunto de homens que habitarão a Terra na nova era. A nova era, portanto, será o primeiro milênio da nova humanidade, inserida no ciclo de 13.332 anos. Os homens que aqui ficarem serão os dotados de bons sentimentos e conveniente senso de humanismo, mas não bastante evoluídos para, num contexto de crise, disputas e sobrevivência, emergir como espíritos iluminados. Como disse, ainda não estão imbuídos da consciência cósmica, pois continuam manifestando significativa servidão ao ego
e traços evidentes do mental negativo. Caso contrário, não estariam mais na Terra suportando os sofrimentos derivados da passagem do astro intruso. É preciso compreender que a passagem do astro intruso se constitui em karma coletivo para o planeta, tanto para os que seguem no astro, quanto para os que ficaram na Terra, ou em torno dela, no plano espiritual, ainda ligados à matéria. Os séculos iniciais serão de paz, de muita busca pela compreensão entre os seres humanos, tolerância e parcimônia. Isso decorre da extrema necessidade de sobrevivência. Os homens perceberão que uns precisam dos outros naqueles momentos cruciais, e as brigas, animosidades e outros problemas sociais graves serão verificados isoladamente em ambiências particulares, quando muito meramente regionais, sem gravíssimas consequências. Entretanto, com o passar dos séculos, os homens irão adquirindo maior independência contra os semelhantes, esquecendo do altruísmo que será gradualmente substituído pelo egocentrismo, dando reinício aos sérios problemas que hoje atingem a humanidade. Pergunta: isso começará nas próprias comunidades que forem sendo formadas? Ramatiz: os sobreviventes formarão pequenos grupos, os núcleos das futuras comunidades e, por conurbação, serão criados os vilarejos. Com o tempo, os habitantes deverão eleger seus líderes e começa então a disputa pelo poder. O mesmo acontecerá com a contenda entre os homens pelo matrimônio, que envolve a mulher mais desejada. Começam as intrigas, as acusações e as maledicências. Intensificam-se os favores por simpatia e por interesse, em detrimento da maioria, assim como a inveja e o ciúme. E tudo isso é a raiz da violência. Pergunta: fica claro, então, em suas explicações, que ocorrerão novas guerras e conflitos internacionais? Ramatiz: inicialmente, as comunidades formadas após o cataclismo ainda estarão voltadas para o bom entendimento entre os homens, receptivas à união de todos para a reconstrução da terra. Com o tempo, as comunidades irão se conhecendo e interagindo. No início, primordialmente pela ação pacífica, porém, posteriormente, pelos conflitos, quando uma considerar a outra ameaçadora, ou quando houver a ambição do domínio político-territorial para subjugar e saquear. Com a união de inúmeras comunidades em locais distintos, porém geograficamente próximos, tais quais tribos, serão formadas as nações, que logo criarão seus exércitos defensivos, mas que se tornam também sementes das agressões. Os homens esquecerão rapidamente a amorosidade que os caracterizou pós-apocalipse e se entregarão gradualmente à vaidade das lideranças, dos cultos à personalidade, da riqueza fácil, dos vícios e dos excessos do sexo. Ocorrem várias batalhas entre comunidades e nações, definindo fronteiras de países e de continentes. O quarto e quinto milênio começam a registrar os conflitos mais amplos, entretanto ainda localizados, que se expandirão nos milênios seguintes com o aumento das populações e a criação de armas mais poderosas. Pergunta: mais uma vez vem o caso em que não são eras ou ciclos da humanidade que determinam a evolução espiritual, mas a ação transmutadora dos próprios homens. Ramatiz: os homens cultivam a ideia de que religiões salvam e ritos transmutam.
Religiões são apenas veículos que facilitam o caminhar na direção de Deus, orientando certos aspectos dessa jornada. Mas cabe a cada homem ser o pleno responsável pela própria evolução do espírito. Essa é a resposta a Deus pela liberdade por ele concedida, chamada de livre-arbítrio, e que poucos levam em consideração. Na época atual, muitos que se encontram na Terra e padecem de inúmeras provações têm por hábito afirmar que o planeta é atrasado, a vida na matéria não compensa, entre outras coisas. Mas existe uma distância acentuada entre dizer que não se quer mais viver na Terra, por aqui se sofrer muito, e dizer que se deseja deixar a Terra, porque a minha verdade está em meu espírito e não na matéria. E por isso luto contra as minhas imperfeições. A primeira afirmação denota o senso de fuga do sofrimento, das provações, e enquanto elas não forem entendidas, o homem continuará a estigmatizá-las por força de seus próprios atos inconsequentes, seja na Terra, na espiritualidade ou em qualquer outro planeta. Enquanto a segunda afirmação revela a busca pelo encontro com a verdade, também pelos próprios atos, mas de forma consequente e que estabelece como meta o compromisso com Deus no íntimo do espírito. Valor que também será conduzido para qualquer lugar, apenas de forma pacífica, e que institui a força evolutiva a partir de uma consciência de responsabilidade, de solidariedade, de amor e de caridade. Pergunta: é o mesmo raciocínio de muitos que desejam ver uma terra futura como destinada aos espíritos isentos de provações? Em geral, os homens não desejam mudar para melhor. Consideram-se já eleitos e potencialmente preparados em termos espirituais para grandes desafios em planos de outra dimensão. Querem que a Terra mude e esperam que Deus lhes conceda o planeta de presente, esquecendo que ainda vivem em dimensão inferior e que o processo de ascensão requer grandes conquistas morais e espirituais. Esse é o problema sério que envolve a humanidade, pois muitos já se consideram livres de provações e bastante evoluídos, sem saber, entretanto, uma coisa, que apenas Deus sabe: se ainda precisam continuar em planetas de karmas e de expiações por conservar faltas que devem ser parcimoniosamente corrigidas em encarnações futuras. Porque se todas fossem aplicadas na mesma encarnação, não as suportariam. Esquecem que mais importante do que a Terra mudar é cada um mudar pelo próprio esforço e mérito, combatendo as imperfeições do espírito. Esse conjunto de mudanças é que torna a humanidade melhor. Por essa razão, cuidado quando divulgares sonhos a respeito de um futuro da Terra, sem karmas e expiações, ou com salvação garantida por extraterrestres, porque tende a criar nos homens que nisso acreditam uma triste passividade, fazendo-os descuidar de suas reformas morais, por ficarem aguardando quem faça por eles, que tudo chegue de graça. Divulgar ideias que promovam a inércia no campo espiritual é desorientar o rebanho, gerando karmas de diversas ordens, para quem as divulga e para quem as segue. Pergunta: e quanto às religiões do novo ciclo? Ramatiz: a necessidade dos homens se unirem logo após o cataclismo determinará a emergência de uma só via na direção de Deus, unindo os credos em orações que invocam a proteção celestial.
Durante séculos, os homens vão procurar colocar em prática os ensinamentos religiosos herdados da era anterior, advindo períodos de grande brilho e concordância, visando transferir para seus filhos e descendentes ensinamentos que evitem os horrores vividos pela humanidade por culpa dos próprios homens. Mas será difícil perpetuar esse trabalho. A falta de comunicação em larga escala, bem como a carência de material impresso, obriga que os ensinamentos sejam difundidos pela oratória, em pregações que serão facilmente esquecidas. E o princípio de grande paz e harmonia religiosa será quebrado pelas disputas que surgirão pelo ceticismo das novas gerações em busca de provas materiais que determine a existência de Deus, mas também pelo poder da moeda instituída para facilitar o comércio, intermediando as trocas de mercadorias. Pergunta: os ritos religiosos serão voltados inicialmente para a natureza? Ramatiz: será o renascimento do xamanismo, a busca inconsciente por Deus por intermédio da natureza. Os sobreviventes e seus descendentes imediatos começarão a perceber com mais clareza e intensidade as relações existentes no meio ambiente, adotando práticas que hoje podem ser vistas como religiosas ou místicas. Será a invocação com um intenso respeito pela natureza. Pergunta: a história atual da Terra mostra que vários homens surgiram trazendo mensagens consoladoras e de elevada moral, propondo implícita ou diretamente a edificação do espírito. Na nova humanidade, como isso acontecerá? Ramatiz: não será diferente. Sob a direção de Saint-Germain, a nova humanidade também receberá a visita de inúmeros espíritos de luz, que se prontificarão a reencarnar para levar à Terra ensinamentos que orientem no caminho de Deus. A partir do momento em que as imperfeições se avolumam, os homens cometerão crescendo iguais erros, em consequências que vocês atualmente testemunham na Terra. Da mesma maneira que foi necessário presenças ilustres no planeta, como a de Zoroastro, Siddhartha Gautama, Jesus, Pedro, Teresa de Ávila, Kardec, Madre Teresa e outros, a nova humanidade também precisará de importantes condutores espirituais encarnados, e até com novos martírios a partir do 5º milênio da nova era, pois é assim que muitos homens entendem o clamor para que evoluam. Pergunta: então deverá encarnar também um grande nome como Jesus? Ramatiz: desde que o homem surgiu sobre a Terra, cada ciclo da humanidade presenciou a existência de um emissário crístico, muitas vezes martirizado. E na nova humanidade, isso não será diferente. Um nome já definido nas elevadas esferas da espiritualidade se prestará a vir fazer esse trabalho, objetivando a redenção dos homens. Pergunta: e quando esse grande avatar chegará à Terra? Ramatiz: isso deverá ocorrer no novo milênio da nova humanidade, ocasião em que os homens ainda estarão no primarismo tecnológico. A vinda do Avatar antes das grandes conquistas técnicas deriva da necessidade da humanidade considerar também a riqueza espiritual, para que pelo menos alguns aprendam a usar devidamente a tecnologia. Por essa razão, Jesus veio à Terra no período que antecedeu as grandes navegações e o progresso científico em larga escala, para dar tempo à divulgação de seus ensinamentos, de modo que os homens conseguissem associar
espírito de luz, a conquista tecnológica, o que não ocorreu para a maioria. Pergunta: o novo grande avatar já conhece a sua missão? Como se prepara uma missão dessas? É algum conhecimento oculto? Amatiz: existem vários parâmetros que são considerados, muitos dos quais fogem à compreensão dos encarnados, pois ainda não podem ter acesso a todas as informações que definem os mecanismos do karma. Mesmo na espiritualidade, nem todos os espíritos têm acesso a tudo, pois somente conseguem certos elementos à medida que evoluem e compreendem melhor o que antes não entendiam. Na realidade, tudo está no éter, à disposição de qualquer um, mas o que classificam de oculto nada mais é do que a incapacidade de se perceber o conhecimento disponível. Deus não esconde o conhecimento, pois estaria, assim, se escondendo. Ele permite o conhecimento aberto e claro, mas a miopia que deriva da ignorância não permite que tudo seja visto e entendido, quando muito é visto e não entendido. O conhecimento oculto, dessa forma, é o claro não compreendido, fruto da agnosia, que percebe a onda d'água do mar, mas não conhece todos os mecanismos do oceano. E quando se diz que algum conhecimento ainda não é permitido, não é o conhecimento em si, mas o ensinamento sobre ele, pois caso fosse propagado, não seria entendido e ainda é visto com ceticismo. Assim, o que se revela como ocultismo, na prática, é o ato de ensinar no lugar e na hora certas, para as pessoas capazes de entender aquele ensinamento, por já ter alcançado significativamente a base de saber. Quanto à preparação do avatar, falando uma linguagem mais compreensível, é programada com base na capacidade intelectual daquela nova fase cíclica da humanidade, determinada pela evolução do DNA. Considerando que os indivíduos serão mais inteligentes, percebendo com maior atenção os ensinamentos manifestados pelo Logos, eles terão capacidade mais rápida do que a atual humanidade para desenvolver concepções científicas, e muitos projetos que na Terra somente foram alcançados no século XIX e XX, na era cristã, na nova humanidade serão formulados no equivalente ao século XVI e XVII da atual era. Seria o mesmo que registrar um aparecimento dos primeiros automóveis no século XVI depois de Cristo, o advento do cinema massificado no século XVII e a utilização da energia atômica no século XIX. Isso implica ainda a afirmação de que a tônica da próxima geração terrena será a mente científica. Portanto, o novo avatar deverá chegar à Terra bem antes desses progressos, para que a humanidade seja preparada para utilizar a ciência de modo mais adequado ao progresso do espírito. Pergunta: em suas previsões na década de 50, no século passado, ocorrem dois pontos que gostaria de abordar. Um deles diz respeito à profecia de que até o ano 2000 os polos estariam livres pelo degelo e recebendo a luz solar, e que signo de Peixes, portanto antes da era de Aquário, está fadado ao tempo de 2160 anos de tempo astrológico. Não existem contradições e profecias não concretizadas? Amatiz: terceiro milênio não significa necessariamente a era de Aquário. Para a espiritualidade, conforme já foi dito várias vezes, os homens marcaram por conta própria o calendário de vermelho, estipulando que a era de Aquário começou no ano 2000,
confundindo-a com o terceiro milênio da era cristã. E como podem ver, continua tudo na mesma. A era de Aquário, ou nova era, ainda não teve início, e é preciso que uma era termine para outra começar. Entendam que a espiritualidade não está ligada, no caso, à precessão dos equinócios, mas à programação traçada para a evolução da Terra. Ainda estamos na era de Peixes, no contexto da espiritualidade. Por isso falamos tanto que devem lembrar de Jesus, dos ensinamentos dele. Vocês estão com a mente em Aquário, porém vivendo em Peixes. E isso resulta também em cálculos imprecisos quanto à data da passagem do astro intruso. Da mesma forma que Kardec mencionou equivocadamente que Adão havia sido um sobrevivente do cataclismo ocorrido há 4.000 anos antes de Cristo. Para vocês, no calendário da Terra, a era de Peixes começou há 2.000 anos, mas para a espiritualidade não. A data equivalente em relação à Terra foi outra. Além disso, o astro intruso não é uma fronteira precisa entre eras, pois ele pode passar no final de uma era de 2.160 anos, pouco antes dela terminar, ou no início de outra era, pouco depois dela ser restabelecida. Então é isso, amigos. Paramos na segunda pergunta da página 85. Namastê, muita luz a todos e até a próxima.